E o governo Lula revoga o ato da Receita sobre o monitoramento do Pix. Pois é, que bafafá, não é? Que polêmica que foi gerada aí a respeito dessa taxação do Pix, que até se gerou esse nome, taxar Pix. E na real não é que o Pix seria taxado, e sim que nós teríamos o monitoramento e valores de pessoas físicas acima de R$ 5.000 seria emitido esse dado para a Receita, seria informado, assim como pessoas jurídicas acima de 15 mil, todas essas movimentações seriam informadas à Receita. A questão é que o governo alegou isso, eu já vou ler essa notícia aqui na íntegra para vocês entenderem o que o Haddad trouxe, podemos falar assim, essa mudança de decisão. Afinal, o governo falou que a partir de janeiro seria monitorado o Pix e agora eles estão voltando atrás justamente pela repercussão pública negativa que se tomou em cima do governo de modo geral, tanto que senão eles não voltariam. O governo tomou essa decisão inicialmente porque de monitorar o Pix, a fim justificando que eles queriam descobrir grandes pessoas que estavam sonegando impostos. Mas eles esqueceram na outra ponta que eles pegariam desde a pessoa, o autônomo, que está trabalhando na praia vendendo água, vendendo coco, desde a pessoa que trabalha numa favela, que tem um comércio que vende coisas básicas para quem mora numa comunidade, essa pessoa possivelmente movimenta mais do que 5 mil. E o que acontece? Ela teria todas essas movimentações, ou que ela fizesse um pagamento, seria monitorada a conta dela, onde perceberia um volume grande de negociações abaixo de 5 mil e traria um alerta de uma pessoa que não declara imposto, e se ela não declara, fica o ponto. Será que ela pagou algum imposto? Será que ela tem imposto a pagar ou receber? Ou seja, seria um ponto de alerta para a Receita saber quem ela pode morder e pegar lá na frente, desde, por exemplo, aplicando alguma multa por não ter declarado imposto ou por não ter informado movimentações, entre outras coisas. Esse foi o ponto do governo. Ele focou em pegar baleias, mas sem perceber ele ia pegar todas as sardinhas. E o que aconteceu é que gerou todo esse efeito, né? Óbvio, o governo Lula já está falando que ele está tirando porque aconteceu muita fake news em torno disso e tudo mais, mas o ponto é que, amplamente divulgado, muitas pessoas falaram que não seria taxado, você não paga imposto por movimentar acima de 5 mil, mas se você movimentou acima de 5 mil, seria dado um alerta para a Receita e fica o ponto. Se você tinha alguma brecha que você não declarou e você cai numa malha fina, aí você seria pego, provavelmente teria multa, entre outras coisas. Mas quero ler na íntegra, então, o que o Haddad falou, que agora eles voltaram atrás e não vai ter mais monitoramento sobre o Pix. Olha só, após polêmica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o ato da Receita será revogado e Lula fará MP assegurando gratuidade do Pix. Então, veja só, eles querem deixar, o Pix já de certa forma, pessoa física é gratuito, né? Basicamente, a notícia falou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira, dia 15, em um ato, né, da Receita, do monitoramento do Pix, que esse ato será revogado. A norma vinha sendo pesadamente criticada pela oposição e está causando muito desgaste ao governo Lula. Aí, basicamente, a notícia explica um pouco do que é o Pix, todo mundo sabe o que é o Pix, né? A questão que fica aqui, ó, que em entrevista em coletiva convocada para a tarde dessa tarde, Haddad criticou o que chamou de fake news em torno do tema e disse que o presidente Lula, do PT, vai editar uma medida provisória que garante a não tributação do Pix e o sigilo bancário na forma da legislação aplicada. E daí ele ainda afirmou: a instrução da Receita está revogada, disse Haddad após dias de pressão. Ou seja, basicamente eles assumiram, agora estão querendo virar o jogo, né? Eles tentaram monitorar o Pix, agora eles estão falando que não vão monitorar e ainda eles vão garantir Pix grátis e vão colocar uma medida provisória que fala que terá sigilo sobre essas operações. Então eles estão tentando virar o jogo porque causou um grande desgaste para o governo. Pessoal, ponto-chave de tudo isso, cada vez mais e nós percebemos isso, não é por questão de quem está no governo hoje, cada vez mais o governo, de modo geral, ele precisa aumentar a arrecadação. Ainda mais esse governo atual que nós temos, que simplesmente está fechando um déficit superior ao déficit da pandemia. Eles precisam arrecadar. Aonde esse dinheiro está indo aí é outro ponto, né? Mas a questão é que outro ponto é uma hora de falar porque se arrecada tanto e você não vê em lugar nenhum, né? Mas eu não quero abrir agora, isso não é o tema desse vídeo. O ponto é que não é só, o Pix, ele foi um alerta do caramba, tá passando do limite, não é? Por que eles não monitoram então as movimentações dos senadores? Por que eles não monitoram as movimentações da senhora primeira-dama? Não, né? O que eles fazem é monitorar o povo e eles, na verdade, pelo contrário, eles têm sigilo, né? Eles têm literalmente sigilo do século, entre outras coisas, para você não conseguir, para que ninguém descubra o que eles estão movimentando, o que eles estão fazendo. Isso não é justo, ou seja, a população extremamente controlada
enquanto quem deveria não ter problema algum de ser fiscalizado, esse recebe total sigilo, né? Recebe total proteção ou imunidade. A gente vê que está ficando muito disparelho isso, está aumentando a pressão. E o ponto principal para você que está assistindo esse vídeo, você que tem dinheiro, vou dar um exemplo que é autônomo, seja um advogado, um médico, um dentista, ou um autônomo como um eletricista ou qualquer outro profissional, você sabe que possivelmente você teria problemas com esse monitoramento do Pix acima de 5 mil, porque ele seria um alerta para a Receita que faria uma geral na tua conta, enfim, nas tuas movimentações e poderia gerar um grande problema nas tuas declarações com a Receita, onde poderia gerar um problema de 5 anos anteriores, onde teria acontecido algo que não foi informado, não foi declarado ou não foi pago algum imposto, geraria multa, impostos retroativos, caramba, ia gerar um problema para você. Então isso foi evitado agora que o governo voltou atrás. Mas o ponto que a gente não pode esquecer é que se você tem dinheiro ou guarda dinheiro, são os outros pontos que já estão escancarados. Dólar batendo alta histórica, né? Do que adianta você ter ganhado 100 mil reais de ganho no Brasil se desses 100 mil, quase 30% foi a depreciação perante o mundo, perante o dólar. E aí a troca do carro ficou mais cara, a viagem internacional ficou mais cara, o eletrônico ficou mais caro. Uma empresa que produz, vou dar um exemplo, imagina uma empresa que é uma fábrica de laranjas, né? Enfim, um produtor rural que ele tem laranjas. Quando ele tem a opção de vender no mercado externo e ganhar 6-1 ou vender no mercado interno, que quem sabe não esteja num preço tão interessante, é óbvio que ele vai priorizar o mercado externo. Isso nos gera uma inflação por demanda, porque começa a faltar matéria-prima, insumos no Brasil, e as empresas que atendem o Brasil só atendem o Brasil vendendo por um preço mais alto. Então não é a inflação direta que eu acabei de falar do carro, do eletrônico, da viagem, isso é inflação direta. O dólar subiu, automaticamente isso ficou mais caro. Mas também nós temos a inflação de demanda, que são empresas e produtores que vão preferir vender para o mercado externo do que atender o mercado interno. Isso falta uma falta de oferta no mercado interno e logo os preços sobem e logo nos próximos meses nós vamos sentir essa inflação. Pergunta que fica, quanto do teu patrimônio você tem dolarizado para inclusive fugir de todo esse controle? Porque quando você tem uma conta que você tenha esse capital dolarizado, ele foge da jurisdição brasileira. Você começa a ter uma independência maior sobre o teu dinheiro e você passa a ter um controle menor do governo em cima do teu patrimônio. E isso vem acontecendo e acaba sendo o foco de muitas pessoas que têm dinheiro guardado. Você tem que tomar cuidado, porque se todo o teu capital está em real brasileiro, um simples canetaço de um juiz pode tirar todo o acesso ao teu patrimônio de uma vida. Diversifique, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por isso, pessoal, que a gente sempre fala, o foco dos clientes do Você Investidor é diversificação. Hoje nós temos um foco dos clientes de alocar capital fora do país, fora da jurisdição brasileira, onde realmente ele tem uma proteção maior, além de estar ganhando, só no câmbio ganhou 30% no último ano, e alocações de investimentos não só dependendo da renda fixa brasileira, mas buscando uma renda fixa americana que está extremamente atrativo, além de ativos mais seguros do que uma bolsa que caiu 10%, fundos imobiliários que derreteram e uma própria renda fixa que pagou 10, 12% no ano, mas em contrapartida o dólar subiu quase 30%. Ainda assim o brasileiro empobreceu mesmo ganhando mais de 1% ao mês. Se você quer entender melhor tudo isso que eu trouxe para vocês, fez sentido a respeito do caramba, como eu posso ter uma estratégia melhor elaborada, uma estratégia mais assertiva para o meu patrimônio e que me dê mais autonomia sobre o meu próprio dinheiro, que eu tenha mais segurança, que simplesmente um juiz não possa dar um canetaço e derrubar todo o acesso ao meu patrimônio, você precisa conversar com um dos consultores aqui do Você Investidor para entender essa nossa estratégia. Você Investidor no último ano cresceu muito justamente pelo fato de trazer esse tipo de informação e ajudar pessoas a terem mais segurança sobre o seu próprio patrimônio, diminuindo o risco do real, diminuindo o risco do Brasil. E isso pode fazer sentido para você. Se você quer ter uma conversa de 30 minutos a 1 hora com um dos nossos consultores sem custo, para entender teu momento, verificar se você tem alguma aplicação ruim e mostrar o que nossos clientes estão fazendo para proteger o seu patrimônio, nós estamos disponibilizando alguns horários essa semana. Então, se você clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, você vai preencher algumas perguntas de patrimônio, renda, etc. E depois vai liberar para você agendar um horário com os nossos consultores, onde ele vai ajudar você a entender melhor o teu cenário, ajudar você a entender o que você pode estar fazendo de errado, o que você pode melhorar nos seus investimentos. E claro, se fizer sentido, ele vai explicar como é esse acompanhamento, essa consultoria do Você Investidor, que pode ajudar você a proteger, inclusive dar os primeiros passos para você fugir do risco Brasil e do risco real, para que você tenha investimentos efetivamente seguros e fuja desse risco político que nós estamos vivendo. E todo esse quesito do Pix mostra como nós estamos vivendo um risco de a qualquer momento, simplesmente o governo saber todas as informações, isso gerar um problema gigantesco, que quem sabe isso possa gerar uma multa gigantesca ou até bloqueio
das suas contas e do seu patrimônio. Se você não quer isso, você precisa ter patrimônio fora da jurisdição brasileira e fora do real brasileiro, e é isso que muitos brasileiros vêm fazendo. Para vocês terem noção, o Brasil teve a maior saída de capital desde 1982, conforme essa notícia que vocês estão vendo. Isso significa que há 43 anos nós nunca tivemos uma saída de capital tão grande do país, mostrando o risco que as pessoas estão enxergando e todo mundo que tem um pouco mais de informação está se protegendo. Você está se protegendo? Fica esse ponto. Pessoal, 43 anos, nem o real existia, para você ter noção do momento que nós estamos vivendo. Não dá para tapar o sol com a peneira. O que você tem que fazer é, aos poucos, ir se protegendo e criando plano B, porque se acontecer o pior, você tenha como girar e continuar aí com a tua vida, com os teus negócios. Então, se você quer conversar com os nossos consultores, toque no link aqui embaixo, preencha o formulário e agende uma consultoria conosco. E para fechar aqui, pessoal, This is Brasil, né? Esse é o nosso Brasil. Cria-se todo um caos para que o governo tenha acesso à informação e, quem sabe, possa literalmente multar você pelos últimos anos por você não prestar uma declaração completa, ou enfim, as movimentações não serem informadas na Receita, eles não tinham noção que você movimentava tanto dinheiro. Aí, do nada, isso se gera um caos e eles só mudam de opinião. Opa, então a gente muda para acabar não causando um problema para o governo. Isso só mostra a força se o povo estivesse definitivamente unido para fazer um país melhor, como o povo tem força, né? Só que, infelizmente, o povo acaba se unindo só nesses casos hoje que são extremos, porque realmente acima de 5 mil tudo ser informado para a Receita, cara, a gente estava chegando no cúmulo do ridículo, né? Mas o Brasil já está chegando nesse cúmulo do ridículo e é por isso que pessoas que têm informação, antes de tentar ficar apostando ou brigando, elas estão protegendo o patrimônio. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que em 2025 deseje proteger o seu capital. Se você é carteiro, você é investidor do teu lado, ajudando você a entender melhor e fazendo essa transição com segurança, clique no link, agende horário e venha conversar com um dos nossos consultores. Basicamente é isso, pessoal. Acabou essa polêmica do monitoramento do Pix acima de 5 mil. Não vai mais existir isso. Quem falou isso, conforme essa notícia, foi o Haddad. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue o nosso canal e até a próxima.